I now can see ahead. Often I wonder why I try, hoping for an end. Sorrow weighs my shoulders down, in trouble haunts my mind. But I know the present will not last, and tomorrow will be kinder. Tomorrow will be kinder. It's true, I've seen it before. A brighter day is coming my way. Yes, tomorrow will be kinder. Today I've cried a many tear, and pain is in my heart. Around me lies a somber scene. I don't know where to start, but I feel warmth on my skin. The stars have all aligned. The wind has blown, and now I know that tomorrow will be kinder. Tomorrow will be kinder. I know I've seen it. Galera, então, hoje eu acordei um pouco mais cedo, não sei porquê, só acordei e tô tomando aqui meu café. O dia ainda tá acordando, ó, dá pra ver aqui. E o que eu vou fazer agora? Meu objetivo é dar uma adiantada naquilo que eu tinha programado para estudar hoje. Então, eu vou fazer 3 rounds, né, na verdade, desses livros aqui, que eu preciso terminar. E assim, eu procuro não ficar muito tempo em um só, para dar conta de fazer os 3, né? Então, assim, umas 10, 15 páginas de cada um. E tem, como alguns já estão terminando, então, assim, não tem mais tantas questões que são importantes para serem pontuadas, são mais conclusões. A não ser esse, né, que eu tinha falado do George Forbes no outro vídeo, que ele tem vários pontos, então eu tô indo bem devagarzinho, porque, olha aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Antes eu tinha um pouco mais de preconceito e de cuidado, cuidado é uma palavra ruim, mas de apego, acho melhor, em fazer marcações nos livros, né? Hoje em dia eu não tenho mais nenhum receio em fazer isso, até porque, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Eu vou fazendo as anotações e tem várias aqui, ó. Porque tem vários momentos que minha cabeça vai fazendo tipo uma árvore, assim, ela começa aqui, vai ramificando e ramificando. E antes eu perdia isso, sabe? Só que hoje em dia não. Hoje em dia eu tenho gostado de deixar isso ali, tudo que eu tô pensando, tudo que tá me trazendo de insights, de outras questões. E tem sido interessante. Então eu vou fazer isso agora e depois ir pro estágio. Então vamos lá.
Você? Então tá bom. Carol, a gente hoje vai fazer. Ah, infelizmente são os nossos dados aqui, a gente precisa completar. Mas fica tranquila que você não aparenta ter essa idade. Love. Mas eu fiquei essa morango do amor, eu gosto. Me fala o que eu tô dando bem aqui. If my soul can reach your shoes and start you. Galera, acabei de chegar em casa e antes eu tô aqui com a lapela porque eu queria conversar uma coisa com vocês. Só que antes disso, eu queria ler um texto e eu acho que vai ficar melhor, né, se ele for lido com a lapela, porque por aqui tá passando muita moto, muito carro, então eu queria deixar mais próximo e ficar melhor para vocês. Então, vamos lá. Eu tô aqui com o tablet e esse texto, ele não tem um título, mas começa assim. Rita tem uma linha suspensa bem diante do seu rosto, fina, quase invisível, mas teimosamente presente. Na ponta, algo a chama. Ela não sabe o que é, não consegue nomear, mas deseja com toda a força de quem nasceu para buscar aquilo. E por isso, levanta-se, veste-se com cuidado, com propósito, sem saber qual seja. Endireita a postura e caminha, decidida a alcançar o fim daquela linha. O que ainda não sabe, ou talvez saiba sem saber, é que o carretel dessa linha está escondido no fundo do próprio bolso. Ainda assim, segue adiante, olhos fixos naquela extremidade flutuante. Faminta por um sentido, quer decifrar, quer ordenar, e não suporta a ideia de uma linha sem fim, uma promessa sem resposta. Mas um dia tudo muda. Surge outra linha atravessando a sua. Ela faz um U sob a dela. É de outra cor, outro ritmo, outra textura. Estranha e paradoxalmente familiar. De onde veio e por que agora? Rita. Rita precisa entender. E nesse impulso investigativo quase feroz, perde de vista o fim da própria linha. Quer voltar para onde esteve, para o seu caminho, mas tudo vira um nó, um emaranhado denso, vivo e pulsante. As linhas se cruzam, se abraçam, se embolam ao redor dela. É confusão, é vertigem. É como estar perdida numa floresta escura, sem trilha, sem estrelas, sem bússola e sem referencial. As linhas à sua frente lhe amordaçam. Mas elas estão ali, as duas linhas, trançadas, roçando-se como amantes em silêncio. E o que antes era prazer, o desejo de chegar ao final, agora é agonia. Rita sente-se dividida e paralisada. Descobre a origem da nova linha ou reencontra a ponta da sua. Como o burro de Buridan, ela hesita entre dois impulsos e não consegue mover-se em direção a nenhum. Ela para, aflita, e olha ao redor. Só vê fios, voltas e curvas. Linhas que já não obedecem mais à lógica. Rita se cansa. Cansa de desatar o nó do mundo com as suas mãos nuas. E então, pela primeira vez, faz algo novo. Em vez de seguir com os olhos para frente, para cima, para fora, ela olha para baixo, para si. Olha os próprios pés. E ali, bem ali está, o fim da linha. Eu achei ele muito bom e queria trazer aqui.
Uma coisa que eu queria comentar com vocês, na verdade, é uma experiência que eu tive esse fim de semana e eu achei interessante porque a gente conversou isso uma vez aqui e eu vivi isso na pele, que é a maneira como que as pessoas têm reagido emocionalmente aos próprios conflitos, né? Dando um preâmbulo de todo o contexto que isso se sucedeu, né? Eu estava numa festa e aí, assim, tinham várias pessoas ali conversando sobre as dinâmicas da vida, o que fazia, onde trabalhava, o que gostava, enfim. Só que ali dava para ver nítido que eram pessoas que encontravam muito sofrimento por condições sociais. Por exemplo, eram pessoas gays, lésbicas, e no meio disso, parece que esse sofrimento desse locus social, ele, de alguma forma, ele foi simbolizado e vivido de uma forma diferente da que a gente espera normalmente, né. Estar numa situação de vulnerabilidade, né, e assim, não achar que isso é qualquer coisa. E bom, a maneira como eles contavam as coisas, né, os sofrimentos da vida, os preconceitos vividos, era como assim, se contasse que eu acabei de ir no mercado, comprei 2 pães, um refrigerante, 2 bolachas, e aí eu olhava tudo aquilo e eu falava assim: "Cara, de duas uma, ou eu tô entendendo a situação tudo errado, ou eu tô sendo muito mimizento, ou assim, essa pessoa realmente tá se desafetando para não viver esse sentimento". Porque, assim, eram situações muito densas, de ser expulso de casa, de ser traído, de estar em relacionamentos extremamente ruins, e todo mundo ali contava, como uma forma de, não só competição, mas de estar dentro do grupo, sabe. Então, parecia que aquilo unia o grupo, a roda, em que todo mundo tá ruim, sabe. Eu entendo, assim, que isso é uma maneira de viver a situação. Só que, gente, era muito sofrimento, sabe? E não era um sofrimento que já faz tempo, era um sofrimento de tipo, ah, isso aconteceu essa semana. E eu fiquei lá, tipo, isso você tá falando aqui com desconhecidos, né? Porque, na verdade, foram dois grandes grupos que se juntaram. E você tá conversando tudo isso com gente que você ainda nem tem intimidade o suficiente e tá sangrando com qualquer um. Eu acho isso muito interessante, muito mesmo, que é a situação de com quem que você sangra, né. E a gente não pode realmente sangrar perto de tubarão e muito menos de piranha, porque essas pessoas são atraídas por sangue, por sofrimento e utilizam isso a seu próprio bem-querer, né. Só que assim, e aí isso me linkou com outra coisa, que é a situação que a gente tem passado, que é os boots, né, de psicologia, então você faz terapia com o ChatGPT e, gente, isso é uma coisa tão séria que o Conselho Federal de Psicologia teve que se ater disso e a gente sabe que, né, muitas vezes ele não é suficiente, né, e tá sempre um pouco atrasado, um passo atrás. Enfim, vamos deixar isso para outro momento. De qualquer maneira, ele se posicionou disso, de situar as pessoas e falar o óbvio. Gente, ChatGPT não é para fazer terapia. Não é ali que você vai encontrar sua transferência, não é ali que você vai ter um setting terapêutico, que você vai viver silêncios em que aquele silêncio fala, e aquele outro profissional que está ali interpreta, reinterpreta, você elabora, você vive aquilo, você tem amparo. E aí isso surge nesse momento, né, nesse momento em que conversar com uma IA é mais interessante do que ter esse momento de intimidade com o seu par. Enfim, galera, eu gosto de trazer esses pensamentos aqui, porque eu, de alguma maneira, sinto que as pessoas que estão aqui interagem e entendem isso, sabe, e querem realmente discutir essas coisas de uma maneira crítica. E claro que o meu posicionamento é só mais um posicionamento. Bom, o que que eu vou fazer agora? Eu acordei mega cedo hoje, né, eu tinha falado pra vocês, já fui para o estágio, fui pra academia, e agora eu vou dar uma descansada, porque à noite eu tenho francês, e tomara que dê tudo certo, tomara que eu não falte, mas é isso. Vamos lá e vamos descansar um pouquinho.